Quem escolhe perdoar, escolhe cura, saúde mental, física e espiritual. Olha, gente, dentre tantas escolhas que temos que fazer, a decisão de perdoar e pedir perdão é provavelmente uma das escolhas que mais afetam a nossa felicidade e a nossa qualidade de vida. A nossa rede de relacionamentos é tão complexa, são tantas pessoas, que não tem jeito, uma hora ou outra vamos ferir e seremos feridos ou magoados por pessoas importantes para nós. Então, precisamos de muita sabedoria e de capacidade espiritual para decidir corretamente. Olha o que a Bíblia diz. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus responde: Eu te digo, não somente 7, mas até 70 vezes 7. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, diz: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Olha, escolher a cura através do perdão é permitir que a porta da graça de Deus seja aberta sobre a nossa vida e sobre a vida daqueles que ferimos e daqueles por quem fomos feridos. Nunca a gente será plenamente curado sem aprender a pedir e sem aprender a liberar perdão. O perdão é tipo um motor que gera a força que eu preciso, a força necessária para uma nova partida, para um recomeço da minha vida mais saudável. Eu gostaria de analisar com você a questão de perdoar quem nos ofendeu. Por que precisamos perdoar aqueles que nos ofendem? Por que precisamos liberar perdão para as pessoas que fizeram algum tipo de maldade com a gente? Primeiro, devemos perdoar quem nos ofende porque Deus nos tem perdoado. Esse é o primeiro grande motivo para perdoar. Paulo escreve aos Colossenses capítulo 3. Sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar. Sejam rápidos em perdoar uma ofensa. Perdoem tão rápida e completamente quanto o Senhor perdoa vocês. Sabe, a gente nunca terá que perdoar alguém mais do que Deus já nos tem perdoado. Deus espera que a gente esteja sempre avaliando o quanto foi perdoado por Ele, e então saberemos a medida do quanto teremos que perdoar o nosso próximo. Eu crio coragem para perdoar quando eu entendo o quanto Deus já me perdoou. O perdão que eu recebi de Deus é o mesmo que eu devo oferecer a quem aprontou comigo. Você sabia que a maior tragédia não é o que os outros fazem comigo? Não. A maior tragédia é o que eu faço contra Deus o tempo todo. Um segundo motivo para perdoar quem nos ofendeu é porque guardar ressentimento aumenta o nosso sofrimento. Livro de Jó, capítulo 21. Alguns morrem na flor da idade, quando tudo está a favor deles, quando a vida é plena fartura e vigor. Outros morrem amargos e desolados, sem nunca provar o sabor da felicidade. Jó, capítulo 21. Faça uma visita nesse endereço. Um dos maiores problemas que podemos enfrentar é a falta de perdão. Tem muita gente doente porque vive agarrado aos ressentimentos. A sua mente é um depósito de amargura, de raiva, de más lembranças, de remorsos, de ciúmes, de invejas, de complexos. Tudo embrulhado numa embalagem que se chama falta de perdão. Eu te pergunto, de quem é o prejuízo? O prejuízo é todo meu. O prejuízo é de todo aquele que não perdoa. Por isso, escolha perdoar.
peça a Deus que te dê a força necessária, porque o lucro, a vantagem, é toda de quem perdoa. Terceiro motivo para eu perdoar quem me ofende. Devo perdoar quem me ofende, porque vou precisar de perdão no futuro. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25. E quando orarem, lembrem-se de que não se trata apenas de pedir. Se vocês têm algo contra alguém, perdoem. Só depois o Pai Celestial de vocês perdoará os seus pecados. Precisamos perdoar os outros porque, com certeza, vamos precisar do perdão de Deus no futuro, no dia a dia. E não queremos fechar a porta da graça de Deus para nós. A Bíblia é muito clara. Quem escolhe endurecer o coração e não perdoar, não fique na expectativa de receber o perdão de Deus. Claro que perdoar é bem difícil, mas existem alguns passos que devemos dar para avançar na direção de perdoar. Quer saber alguns? Primeiro passo: procurar quem nos feriu e revelar o problema e como estamos nos sentindo. Não podemos superar a dor até que admitamos o problema e confessemos como ele está nos prejudicando. Segundo passo: decida liberar o ofensor de sua culpa e de qualquer possibilidade de você vingar. Não devemos esperar que o ofensor nos peça perdão, porque isso pode não acontecer nunca. Estamos perdoando para o nosso próprio bem, por isso o ofendido deve tomar a iniciativa. A Bíblia diz: não revidem, descubram a beleza que há em todos. Se você a descobriu em você, faça o mesmo com todos. Não insistam na vingança, ela não pertence a vocês. Eu vou julgar, eu vou cuidar disso, diz o Senhor. Registro bíblico na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 17 a 19. Terceiro passo para perdoar: decida trocar a ferida e a dor pela paz que só Deus pode dar. Quando deixamos a ofensa e a mágoa irem embora através do perdão, abrimos espaço para a paz de Deus dominar, entrar e ficar enchendo o nosso coração. Pare um pouquinho e pense o quanto você está doente porque não foi capaz de perdoar aquele que te ofendeu. Reflita bem nas respostas que você daria a estas duas perguntas. Por que é tão difícil perdoar as pessoas que nos ofendem e machucam? Pense em alguém que você sabe que precisa perdoar. Se você decidir perdoá-lo, como isso te afetará? E se você decidir não perdoar, como isso te afetará? Agora, quero pensar com você sobre como podemos reparar os danos que causamos aos outros. O que precisamos fazer para consertar as rachaduras que deixamos na vida de outras pessoas? Tente responder estas perguntas. Tenho alguma dívida com alguém? Quebrei alguma promessa com alguém? Tenho abusado de alguém fisicamente, verbalmente ou emocionalmente? Tenho sido infiel para com alguém? Tenho mentido para alguém? Além de pensar nas respostas a essas perguntas, é importante também pensar no seguinte: como eu gostaria que alguém agisse comigo se tivesse me prejudicado ou ofendido? Então, se eu já sei que preciso pedir perdão às pessoas a quem ofendi, que orientação prática eu devo seguir para que isso aconteça? Primeira orientação: peça perdão na hora certa. Eclesiastes capítulo 8 diz: sim, existe um momento certo e um jeito certo para cada situação, mas infelizmente nem sempre entendemos isso. Está na Bíblia. Segunda orientação: peça perdão com a atitude certa. Efésios capítulo 4. Antes, seguindo a verdade em amor,
Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Tem que saber a hora certa para tomar a atitude certa. Terceira orientação: peça perdão sem alimentar esperanças especiais. Mantenha-se focado somente na sua parte e não espere nada da pessoa com quem você está tentando se reconciliar. Quarta orientação: peça perdão da maneira apropriada. Provérbios capítulo 12, versículo 18 ensina: existem palavras que machucam demais, mas as palavras do sábio trazem cura. Pense cuidadosamente no que vai dizer e o jeito que vai dizer. Cuidado para não causar maiores danos dependendo da maneira como você fala. Cuidado para não piorar ainda mais as coisas. Quinta orientação: restitua quando for necessário e possível. Pague se deve algum dinheiro, devolva se está retendo algo que não lhe pertence. Mesmo que não possa pagar tudo o que deve, não subestime o poder de um gesto sincero de restituição. Finalmente, a sexta orientação: decida fazer a vontade de Deus em todos os seus relacionamentos. Livro de Jó, capítulo 11, diz: mas fique tranquilo, se você abrir o coração, pedir a ajuda de Deus e para Ele estender as mãos, se você limpar das mãos o pecado e recusar-se a acolher o mal em sua casa, você poderá encarar o mundo sem sentir vergonha e andar seguro, sem medo e sem culpa. Você se esquecerá das suas angústias, porque elas não passarão de vagas lembranças. Jó capítulo 11. Passe por lá. Somente através de um relacionamento real com Jesus Cristo é que seremos capazes de perdoar e pedir perdão. E assim, vermos os nossos relacionamentos mais importantes sendo restaurados. Se já decidimos consertar a nossa vida e os nossos relacionamentos, ligando-nos firmemente a Jesus Cristo e a seus ensinos, Ele não apenas nos dará capacidade para perdoar os outros, mas também nos dará sabedoria, nos dará humildade, nos dará coragem para encararmos os nossos erros do passado, pedirmos perdão e fazermos os reparos necessários e possíveis. Agora, não basta apenas você saber o que deve fazer. É preciso tomar uma atitude prática. Quebre o segredo e tome uma atitude de ir em busca da reconciliação o mais breve possível. Não deixe para depois. Agora é o momento de fazer mais uma escolha que pode mudar totalmente os seus relacionamentos doentios. Quem é a pessoa que você sabe que precisa procurar para reparar um erro que cometeu contra ela? Quem é a pessoa que você precisa liberar perdão? Qual é o primeiro passo que você já pode dar agora na direção de um conserto e de uma reconciliação? Saiba de uma coisa: Deus está esperando uma decisão corajosa de sua parte, para que você receba a cura através do perdão e para que seus relacionamentos possam ser completamente restaurados. Sabe para quê? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.